Acesse blog Bairro Sinhá Saboia. Os informes de Sobral e região, a um clique de você. Dia 18 de fevereiro deste ano, aconteceu um homicídio em uma escola aqui na cidade de Sobral, onde um vigia foi abatido por 2 indivíduos e 2 pessoas foram acusadas, o menor e o maior. O menor já foi posto em liberdade por não ter provas contra o mesmo. E no dia de hoje, a segunda pessoa, no caso maior, também foi absolvida. Eu converso agora com o advogado de defesa, doutor Lino Torquato, que vai passar para a gente detalhes sobre o caso. Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos os seus ouvintes, as pessoas que nos escutam e nos veem nesse momento. Pois como nós vimos defendendo, depois de quase 5 meses de intensa, digamos assim, batalha judicial, com oitiva de dezenas de testemunhas no fórum da comarca de Sobral, hoje saiu a sentença no qual foi o acusado Romário Xavier Santos absolvido das imputações contra ele. Hoje, justiça foi feita no sentido de efetivamente determinar a soltura do Romário como sendo ele considerado pelo Poder Judiciário, certo, como inocente. Quais os elementos que colaboraram com a absolvição do Romário, doutor Lino Torquato? Olha, interessante que desde o início, eu já o chamei outras vezes aqui, desde o início nós apontamos que havia uma impossibilidade de ter sido o Romário o autor do crime. Era uma lógica, não se pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós conseguimos comprovar, não só por meio de testemunhas, de que o Romário estava em outro lugar, no caso uma farmácia, exatamente na hora aproximada do crime. Isso ficou devidamente comprovado nos autos do processo e havia uma certa impossibilidade de você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso desde o início nós estamos mostrando, nós apresentamos isso à justiça, mostramos isso à polícia, mas infelizmente a polícia demorou a acreditar e a justiça hoje deu uma decisão final a respeito, absolvendo o Romário Xavier Santos dessas acusações, essas graves acusações que eram colocadas para eles. Alguma das testemunhas pediu para mudar o seu depoimento e por quê? Olha, desde o início nós já havíamos apontado algumas questões, alguns problemas. Vocês foram testemunhas aqui de situações que de certa forma nos trouxe algum certo constrangimento. O menor foi solto, foi também absolvido das acusações contra ele, embora não tenha na delegacia confessado, mas posteriormente ficou comprovado de que mesmo estando lá, mesmo tendo confessado na delegacia, ficou comprovado que na verdade ele teria sofrido ameaças juntamente com sua mãe. Essas ameaças teriam acontecido de acordo com o menor, ainda lá na delegacia e fora dela também, e infelizmente a delegacia ou a polícia não conseguiu trazer os elementos necessários para uma condenação. Gostaria de destacar a população de Sobral que não foi só um trabalho apenas da defesa em si. Nós vimos efetivamente que o próprio Ministério Público Estadual deixou bem claro que não havia elementos capazes para manter uma condenação. Isso eu gostaria de ler até um parágrafo do promotor de justiça, deixando bem claro. O pedido inicial, que era o pedido de condenação, acusatório, merece ser julgado improcedente, se não vejamos os elementos probatórios trazidos ao bojo dos autos durante a instrução criminal não são suficientes para lastrear um decreto condenatório, posto que não comprova de maneira satisfatória a autoria delitiva imputada na peça exordial. Disse mais o promotor: a imputação criminosa atribuída a Romário é muito precária para gerar a certeza de uma condenação. Assim, não há certeza quanto à autoria,
já deixou claro o promotor de justiça. Em nossa defesa, nós apontamos vários elementos que impossibilitavam. Foram ouvidos várias testemunhas que inclusive apontavam outras situações, outras circunstâncias, que eu poderei depois detalhar. Mas, efetivamente, posteriormente, o magistrado, após a nossa defesa também apresentada, no qual a gente pedia a absolvição do acusado, o juiz deixou bem claro, e eu gostaria de ler para vocês as palavras do magistrado. Contudo, a prova coligida aos autos não fornecem informações seguras a respeito da autoria do delito. É sabido que a condenação criminal depende de um juízo de certeza. Ao analisar os autos, disse o juiz, não vislumbra a presença de qualquer prova cabal e robusta capaz de demonstrar que o réu praticou a conduta que lhe foi imputada, com um grau de certeza que deve presidir uma decisão condenatória. E ele, para concluir, se o juiz, após a instrução criminal, não possui provas seguras, consistentes e capazes para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da absolvição. Por conseguinte, disse o magistrado, diante da ausência de qualquer prova firme da autoria e da participação do acusado no crime descrito na denúncia, sua absolvição é medida de justiça. Então, o próprio magistrado também se viu convencido de que não havia provas, certo? Elementos de provas, de que teria sido Romário o autor do crime. Mas não foi só porque houve o depoimento de duas pessoas que acabaram mudando o seu depoimento, porque se disseram ao juiz que estava se sentindo pressionado e que queriam que foram lá, estavam com peso na consciência e foram lá espontaneamente falar ao juiz e ao promotor que estavam arrependidos do que tinham dito anteriormente e também modificaram o seu depoimento contando a verdade do que de fato teria acontecido. No caso, elas estariam sendo pressionadas pela polícia? Segundo as informações, eu posso ler as palavras do juiz. Deixei bem claro aqui, e o juiz disse, o réu negou a prática do fato. As duas testemunhas, únicas testemunhas que haviam relatado ser o réu o autor do crime, procuraram este juízo e mudaram seus depoimentos para dizer que não viram o acusado e que estavam sendo pressionados pela polícia para apontá-lo como responsável. A mãe de uma das testemunhas confirmou a versão contada pela filha com os mesmos detalhes. Então, o próprio juiz, em sua sentença, deixou bem claro que de fato aconteceu. Foram 4, 5 meses, quase 5 meses de uma luta, uma árdua luta, para tentar demonstrar para o Poder Judiciário, para a Justiça, para o Ministério Público também estadual, de que o Romário é inocente. Eu gostaria de deixar um recado ainda, porque infelizmente uma pessoa morreu. Alguém cometeu esse delito. Alguém tinha que pagar por esse delito. Eu espero que agora, já como no caso do menor, como o doutor Oséias era advogado também do menor, e o menor também foi absolvido das acusações contra ele, e houve um pedido do Ministério Público e determinado pelo juiz que fossem refeitas as apurações do caso, mais uma vez, que fossem refeitas as apurações, e de fato fizessem investigação, porque nós não queremos que seja feita algum tipo de injustiça. Nós queremos que seja feita justiça. Mas para ser feita justiça, nós não podemos apontar uma pessoa e colocar atrás das grades como sendo aquela pessoa autor do crime. O que eu espero que a família quer também é que a polícia volte a investigar, faça uma investigação séria, aproveite os elementos que foram trazidos aos autos e faça uma investigação séria, uma investigação detalhada, uma investigação honesta, uma investigação direita, para que assim a gente consiga encontrar os verdadeiros autores do crime. Eu creio que a família assim deseja. Não é porque uma pessoa foi absolvida que não foi feita justiça. Para aquela família, talvez não tenha sido feita justiça,
mas para a verdade, para o Poder Judiciário, a justiça hoje foi feita no sentido de inocentar o acusado, o então acusado, hoje inocente, Romário Xavier Santos, dessas acusações. Então a gente pede que a polícia volte a investigar, porque a família quer que, de fato, sejam encontrados os verdadeiros culpados da vítima Flávio Linhares Miranda, que foi morto cruelmente na escola onde ele estava trabalhando. O acusado já foi mandado para casa, já foi posto em liberdade, doutor? O juiz, efetivamente, quando decidiu, já deixou bem claro, e eu posso ler só a parte final da decisão: ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e, em consequência, absolvo o réu Romário Xavier Santos, já devidamente qualificado, pelo crime que lhe foi imputado, com fundamento no artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal, por não existir prova de ter concorrido para a infração. Espeça-se o competente alvará de soltura a fim de libertá-lo, salvo se estiver preso por outro motivo, sem custas, publicado em intimados à audiência, registre-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos com as cautelas legais. Decisão do juiz, o doutor André Teixeira Gugel, juiz titular da 2ª Vara Criminal, promotor de justiça, doutor Vander de Almeida Timbó, e eu, Lito José Linhares Torquato, na qualidade de advogado dos autos deste processo que nós acompanhamos do começo ao fim. Fizemos aqui e agora eu gostaria de dar um recado. As pessoas que levantaram falso com relação ao Romário, pessoas que pegaram e colocaram ele na vala comum dos réus, as pessoas que de fato são pessoas que mereciam estar sendo condenadas, é o momento de ir lá e pedir desculpas. É o momento de ir lá e reconhecer que errou. Esse aí sim é o que a gente espera das pessoas. As pessoas, quando erram, vão lá e vão pedir desculpa. Seria o melhor papel para ser feito. Essas pessoas que ficaram acusando, que ficaram atacando ao Romário, deveriam agora botar a mão na consciência e saber que fizeram uma grande injustiça com relação a ele e que agora deveriam pedir desculpas. Ok, doutor, obrigado. Acesse blog Bairro Sinhá Saboia. Os informes de Sobral e região. A um clique de você.